Olá, eu sou o Diógenes e nesse vídeo nós vamos falar a respeito de o que é um pip. Um pip é uma unidade de medida de uma moeda, ok? Se você quiser, você também pode chamar de ponto, tanto faz. De qualquer forma, um pip é a menor quantidade que pode se movimentar dentro do mercado, para todos os efeitos. Depois nós vamos ver uma exceção a isso, que é causado por alguns brokers, algumas corretoras, mas de qualquer forma, um pip, tal como está escrito aqui, é a menor unidade de medida que pode se movimentar dentro do mercado para a gente. O que é um pip então? Você provavelmente, quando vai ao posto de gasolina, você pergunta qual que é o preço de 1 litro de gasolina. E o frentista te diz, por exemplo, aqui enfim, não sei qual região do Brasil você mora, ou se você mora até em outro país, tanto pode ser também. Mas de qualquer forma, o preço da gasolina hoje no Brasil está por volta de R$ 2,80. Mas se você reparar, você vai ver que na verdade existe uma terceira casa decimal depois da vírgula. Então imaginemos, 2,82 e sempre é um 9, quase sempre é um 9. Ok? Isso aqui, por exemplo, pode ser o preço da gasolina, 2,82,9. Nós sabemos que na primeira casa decimal, que é o caso do 2, isso aqui é uma unidade de R$1. Então, se esse 2 aqui se transformar em 3, nós sabemos que isso aumentou R$1. Vamos pegar aqui. Esse 2,82,9, se ele for para 3, por exemplo, nós sabemos que uma mudança de uma unidade no primeiro número à esquerda da vírgula, ele modifica em R$1. Se ao invés disso acontecer o seguinte, imaginemos que continua 2 e aqui nós colocamos um 9. Um 9. Ou seja, houve uma mudança, se nós analisarmos apenas essa casa decimal, houve uma mudança de apenas uma unidade. E nós sabemos que essa unidade representa 10 centavos. Ou seja, se foi de 2,82,9 para 2,92,9, aumentou em 10 centavos o preço da gasolina. Certo? Tá. Muito bem. Então, uma alteração de uma unidade na primeira casa depois da vírgula representa 10 centavos. O que acontece se ao invés disso... nós modificarmos... Fiz errado, só um pouquinho. A segunda casa depois da vírgula. Nós modificamos essa casa, a segunda casa depois da vírgula. Nós aumentamos em uma unidade, ou seja, de 2 foi para 3, e nós sabemos que isso representa 1 centavo. Ok? Até aí tudo certo. E o que acontece se nós modificarmos a terceira casa depois da vírgula? Bom, no nosso sistema do nosso dinheiro, isso praticamente não quer dizer quase nada. Nós sabemos que nós precisamos 10 unidades dessa aqui para dar 1 centavo. Portanto, essa 9, imaginamos aqui, vamos trocar. Ok, agora sim ficou como eu queria. Nós mantivemos a casa do real, nós mantivemos a casa dos 10 centavos, que é a primeira casa depois da vírgula. Nós mantivemos a casa de 1 centavo, que é a segunda casa depois da vírgula, e nós alteramos a terceira casa decimal, terceira casa depois da vírgula. O que aconteceu? Bom, em questão de poder aquisitivo não aconteceu praticamente nada, uma vez que aumentou a 10ª parte de 1 centavo. Ou seja, o que é essa casinha aqui? Nós pegamos 1 centavo e nós dividimos esse 1 centavo por 10. Portanto, nós precisamos que movimente 10 casas decimais aqui para que nós tenhamos 1 centavo. Ok? Então imagina você pegando aquela moeda de 1 centavo, que eu acho que talvez você nem se lembre mais como que é a moeda de 1 centavo no Brasil, e você dividindo o valor dessa moeda em 10 partes. Com certeza não vai dar para comprar nada. Ok? De qualquer forma, é isso o que é a terceira casa decimal depois da vírgula.
Ou seja, é 1 centavo dividido em 10 partes. No Forex, nós negociamos, ao invés de nós negociarmos na terceira casa decimal, nós podemos negociar até na quarta ou na quinta casa decimal. Então imaginamos aqui que nós colocamos um 7, nesse caso, e aqui nós colocamos um 8. O que é um pip? O pip é a quarta casa decimal. Isso aqui é um pip. Quando existe uma alteração de 2,8287 para 2,8288, nós dizemos que isso alterou o preço em 1 pip. O que é um pip, então, em termos matemáticos, aí, fazendo aquela transformação? Um pip é, se nós pegarmos a moeda de 1 centavo e nós dividimos essa moeda em 100 partes iguais. Portanto, um pip é a centésima parte de 1 centavo. Vou repetir. Isso aqui pode parecer um pouco estranho, porque nós não estamos acostumados a trabalhar com a quarta casa decimal. De qualquer forma, é exatamente isso. R$ 2,82,87. Ou seja, nós viemos até a quarta. Essa aqui é a primeira casa decimal. Essa aqui é a segunda. Essa aqui é a terceira. E essa aqui é a quarta casa decimal depois da vírgula. Quando existe uma alteração, por exemplo, 2,8288 alterou um pip. Então imagine você pegando aquela moeda de 1 centavo e dividindo aquela moeda de 1 centavo em 100 partes iguais. Isso é um pip. Quando nós entramos dentro do mercado, se nós negociamos aí estratégias intraday ou negociar dentro do mesmo dia, o nosso objetivo geralmente vai estar, principalmente em estratégias rápidas, gráfico de 5 minutos, nosso objetivo vai estar para pegar 5, 6, 8, 10 pips por operação. E às vezes 30, 40, 50 pips por dia. Ou seja, se em questão de cotação, se nós falarmos aqui, nós negociamos aí, por exemplo, para pegar 20, 30 pips por dia. Ok? Dependendo, logicamente, da sua estratégia. Apenas para ilustrar isso. Isso, em questão de, se fosse em questão de dinheiro, se você estivesse negociando $1, isso daria, logicamente, não daria nem um centavo. Mas aí existem outros fatores que eu vou explicar mais para frente. Agora, o que foi que eu disse? Eu disse para vocês que pode ser que nós tenhamos ainda a quinta casa decimal. Então, nós temos aqui, nós sabemos que essa casa, o 7 aqui representa a casa dos pips. Se ele mudou de 87, no caso, para 88, nós tivemos alteração de 1 pip. Em muitas corretoras, como é o caso dessa corretora que eu estou utilizando aqui, ela utiliza 5 casas decimais depois da vírgula. Então é a mesma coisa que nós agregarmos mais um número. Vou colocar aqui 9 não, vamos colocar 3. E aqui nós colocamos 4. Opa, tem que trocar o negócio aqui também. 7. Ok. Então nós temos 2,82873. E no outro nós temos 2,82874. O que é essa quinta casa decimal? Bom, se você tiver enfim, não faz muito tempo, ou se você está acostumado a mexer com números, sempre você vai saber que isso aqui, logicamente, é a 10ª parte de um pip. Então imaginamos que nós pegamos um pip, nós dividimos ele em 10 partes. Então se aumenta, aqui por exemplo, vai de 3, ele vai para 4 a cotação, isso significa que houve a mudança de um pipete, como é chamado. Vou até escrever aqui. Que na verdade esse carinha, eu não gosto muito desse nome, mas enfim, um pipete é nada mais nada menos do que a 10ª parte de um pip. Portanto, se você tiver uma corretora que tem 5 casas decimais depois da vírgula, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 e 5.
O que é um pip? Um pip vai continuar sendo a quarta casa decimal. Sempre lembrando que um pip é a quarta casa decimal. E a quinta casa decimal é um pipete, ou seja, é um pip dividido em 10 partes. Nós precisamos que esse 3 se transforme em 4, depois em 5, 6, 7, 8, 9, para então nós termos modificado e transformado esse 7 em um 8, o que aumentou um pip. Portanto, se nesse caso aqui 2,8287,3 e 2,8287,4, o que alterou não foi um pip, mas sim foi um pipete. Isso aqui, logicamente, já é muito pequeno. Se comparado com um centavo, o pipete aqui vai ser 1 centavo dividido em 1000 partes. Ok? Nós temos 1 centavo, nós dividimos esse 1 centavo em 1000 partes. Isso é um pipete. O que interessa para a gente, de qualquer forma, é a quarta casa decimal. É aqui onde reside enfim, é isso que é um pip. Quando existe uma alteração de um número, de uma unidade, na quarta casa decimal, nós dizemos que houve uma alteração de um pip. O que acontece quando acontece uma alteração na terceira casa decimal? Nós dizemos que houve uma alteração de 10 pips. 87, tá. 97, 3. (2,8297,3). 2,8297,3. Nós dizemos aqui então a terceira casa decimal representa para a gente sempre de 10 pips. Enquanto que a quarta casa representa 1 pip, a quinta casa representa 1 pipete, ou seja, é a 10ª parte de 1 pip. A terceira casa decimal representa 10 pips. E a segunda casa decimal representa 100 pips, o que é equivalente a 1 centavo. Então, se nós trocarmos, vamos lá, 83. Se nós trocarmos a segunda casa decimal, ela representa para a gente 1 centavo, ou 100 pips. Logicamente, dentro do mercado nós não falamos em centavos, ok? Não se trata de centavos, apenas fazendo a comparação para você entender. Nós sempre falamos em pips. Por exemplo, nós podemos ganhar 100 pips em uma operação. Em questão de alteração do preço, nós sabemos que o preço se alterou em 1 centavo. E quando se trata aqui, aí já é 1000 pips na primeira casa decimal. Certo? Então, recapitulando, o que é um pip? Um pip é o valor da quarta casa decimal depois da vírgula. Pode ser que a sua corretora seja uma corretora de 4 dígitos depois da vírgula. Portanto, se a sua corretora for de 4 dígitos, você não terá o quinto, ou seja, você não vai ver disponível para você o pipete, o que não existe nada de errado com isso. Se a sua corretora for uma corretora de 5 dígitos depois da vírgula, você vai ver o pipete, mas você sabe que o que conta como um pip é a quarta casa decimal. Nessa corretora, apenas para nós darmos uma olhada, por exemplo, nós temos a cotação aqui de 1.34930. Deixa eu colocar aqui. 1.34930. Então, essa corretora é uma corretora de 5 casas depois da vírgula. Nós temos 1.3495. 1,3495. Qual que foi a alteração em questão de pips aqui? Bom, aqui não se alterou, aqui também não, na segunda casa também não se alterou e na terceira casa também não se alterou. Portanto, se a terceira casa não se alterou, nós sabemos que a variação foi menor do que 10 pips. Quantos pips que nós temos aqui então entre essas duas cotações? Nós temos 2,5
pips. O que isso quer dizer? Essa casa, a quarta casa decimal, é a casa dos pips. Nós tivemos uma alteração de 2 pips e mais 5 pipetes, ou 2 pips e meio. 2 pips mais a metade de um pip. Ok? Então essa foi a alteração. Imaginamos sempre que aqui existe como se fosse uma vírgula secundária. A quinta casa decimal são apenas pequenas partes que compõem um pip. Espero que você tenha entendido. Se tiver alguma dúvida, pode me contatar. De qualquer forma, é isso que eu queria trazer para você nesse vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e até mais.